Muito bem, você curtindo esse bloco foi inesquecível, né? Um bloco especial para você curtindo aqui o nosso Baú 95 nessa manhã de sabadão. Agora é hora da mensagem do dia. Na vida, as coisas vão acontecendo e nós não programamos. Engraçado que o que mais programamos geralmente não dá certo. E as coisas, quando acontecem meio que sem programar, acabam se tornando inesquecíveis. Às vezes a gente faz alguns planos, né? A gente cria alguns pensamentos, ficamos imaginando isso, aquilo, projetamos e não dá certo. Aí depois lá, em algumas eventualidades, acaba acontecendo coisas que nos deixa surpreendido, né? Uma vez eu vi uma frase que dizia que é melhor ser surpreendido do que ser decepcionado, né? Do que ficar aguardando na expectativa do acontecimento e aí não acontece e a gente fica frustrado, esperando algumas promessas principalmente, aguardando o tempo das pessoas, aguardando o tempo que as pessoas nos prometeram que fariam isso, fariam aquilo. Mas o mais gostoso e o mais legal, não que não dependamos das pessoas, a gente sempre vai estar dependendo de alguma coisa. E para algumas coisas acontecerem na nossa vida é necessário que a gente dependa da boa vontade de outros. Por isso que em muitas frases, inclusive frases tão especiais em canções que a gente ouve quando fala: quem quer faz, não espera acontecer. Porque é muito bom quando você consegue entender que a sua vida é responsabilidade sua e não das pessoas. Mas às vezes nos sentimos muito dependentes das atitudes de outras pessoas para que possamos ser felizes. Às vezes a sua felicidade está ligada à atitude de outra pessoa. Alguém precisa fazer alguma coisa para você ficar feliz. Senão você vai se sentir triste, decepcionado, frustrado. Já se sentiu assim? Criou uma expectativa muito grande, esperando que alguém lhe fizesse alguma coisa. A pessoa não fez o que você queria. É como se você passasse um tempo querendo algo, aguardando a promessa, como uma criança que espera a promessa de um pai que vai dar um presente muito bonito. O sonho que ele tem, um carrinho, uma bicicleta, um videogame, mas isso ele precisa, né, como diz a frase, passar de ano, ele precisa estudar o ano inteiro para chegar no final do ano e ganhar aquele presente. E ele passou de ano, ele se esforçou na escola, as notas melhoraram, porque ele sabia que chegando ao final do ano, algo estava lá esperando por ele. Aí chega no final do ano, o pai, a mãe, acaba tendo alguns desacertos financeiros, não consegue comprar aquele presente, fala: olha filho, eu vou te dar assim que eu puder. É lógico, no coração de uma criança, a compreensão dos problemas financeiros de uma família são muito difíceis. Muito difícil uma criança que vai entender isso. É óbvio que a criança, por mais frustrada que ela esteja, ela vai dizer: tá bom pai, a gente vai esperar, ou vai chorar, ou vai fazer birra, ou vai fazer, né, vai dar os pitis, como a gente diz, mas a frustração será grande. É como se você esperasse por uma pessoa e aquela pessoa não vem para aquele encontro. É como se você esperasse um abraço e recebesse um aperto de mão. É como se você esperasse, né, uma palavra tão bonita e nem um obrigado você ouviu. Às vezes esperamos demais. Esperamos aquilo que gostaríamos que as pessoas fizessem e que às vezes nem nós fazemos. É tão fácil cobrar das pessoas aquilo que a gente mesmo não faz. Cobrar atitudes, cobrar palavras, cobrar sentimentos. Algumas pessoas se julgam não amadas porque talvez ela acha que as pessoas acaba não as amando da forma como ela esperava que amasse. Mas não significa que as pessoas não a amam simplesmente porque não te amam do jeito que você quer.
Às vezes há muito mais amor, não apenas em belas frases, mas em atitudes muito presentes. Quantas pessoas fazem parte da nossa vida e que a gente nem percebe o quanto elas gostam de nós. Quantas amizades temos que a gente nem imagina o valor que elas possuem. Por isso que sempre falam, a frase, só damos valor depois que perdemos. Não imaginamos o quanto somos especiais para as pessoas. Por isso é necessário que não venhamos perder tempo esperando demais. Não espere, até a frase diz, não espere pelo epitáfio. Como seria? Como seria se fosse assim? Se eu tivesse feito assim? Se eu tivesse ido ver o nascer do sol, se eu tivesse feito aquilo outro. Por isso esperamos demais. Esperamos pelas coisas que não acontecem, esperamos pelas palavras, as oportunidades. Quando eu tiver oportunidade eu vou fazer. Talvez a oportunidade que você tenha agora não fique esperando. Esperando para dizer, esperando para falar, esperando para tomar atitude, esperando para dar um abraço. Às vezes nós somos, o ser humano ele é muito contido dentro de si mesmo. Muito contido. E aí você fica com vergonha de dar um abraço, fica com vergonha de falar alguma coisa, a timidez. E com isso perdemos as grandes oportunidades da vida. Oportunidades que talvez batem na sua porta uma única vez e nunca mais ela virá. Por isso é necessário que você consiga ver os momentos ao seu redor, não os perca. Aproveite as chances quando ela aparece. E se não der certo, pelo menos você tentou. Esse é o mais importante da vida. A tentativa, a luta, o cotidiano vivido que precisamos desenvolver todos os dias. O medo de errar, o medo de se frustrar e de quebrar a cara não pode ser maior do que a vontade de vencer, de recomeçar. As frustrações são lições, não são o final da vida. As frustrações jamais poderão ser o final da sua história. Você não chegou ao fim da sua história. A sua história está sendo escrita. Alguém diz que todos os dias recebemos uma folha em branco e quem sabe até uma caneta nova, porque ela jamais vai acabar durante o momento que você está escrevendo a história da sua vida. E vamos dizer, quem sabe, em muitas situações até lhe foi dada uma borracha especial para apagar muitas coisas, porque talvez cauteriza-se a sua mente para não lembrar de certas situações. Mas boa parte delas vamos lembrar, sim. Vamos lembrar. Vamos lembrar para saber que dali tiramos grandes experiências. Não entraremos na vida e sairemos dela como se fosse apenas uma árvore que foi plantada, cresceu, deu frutos, morreu, fez sombra. Você é mais do que isso. Suas raízes precisam ser respeitadas, sim, mas você está caminhando, está andando. Não deixe as pessoas dizer que você não é ninguém, que você não pode, que você é qualquer um. Não espere pelas pessoas para que elas digam quem você é. Descubra você mesmo. Descubra o valor e se valorize. Nós somos ofendidos e magoados porque nós permitimos. Se você não der matéria-prima para as pessoas te magoar, jamais terão esse poder. As palavras poderão vir e machucam. Alguém uma vez com muita sabedoria disse que é muito melhor às vezes levar um tapa do que ouvir certas palavras. Porque a dor de um tapa passa e as palavras às vezes nunca passam. As palavras nunca passam. Às vezes nós recolhemos alguns lixos que nos falam, guardamos num lugarzinho especial e vira e mexe ficamos indo visitar. Visitando aquele momento, visitando palavras, fazendo daquelas palavras talvez até um travesseiro. Você já deitou e colocou sua cabeça em cima de palavras tão doloridas, dolorosas. Às vezes nós mesmos, no calor da emoção, falamos coisas que as pessoas vão carregar para o resto da vida. Por isso Shakespeare uma vez disse com muita sabedoria: você vai fazer coisas em minutos que se arrependerá pelo resto da vida. Por isso pense bem, às vezes é muito melhor ficar em silêncio, guardar
palavras dentro de si mesmo, engoli-las por mais difícil que elas sejam, do que colocá-las para fora e depois não ter como se desculpar. Às vezes, o silêncio vai falar muito mais do que 1000 palavras. Pense bem antes de falar, antes de magoar, porque às vezes você está magoando, falando, agindo em cima de pessoas que amam você demais. E talvez amanhã, para consertar esse grande erro, é como aquela história de um menino que ficava sempre muito nervoso e falava e ficava esbravejando. E o pai do menino disse o seguinte: olha, eu vou te dizer uma coisa, faça o seguinte, toda vez que você ficar nervoso, aqui está um martelo e aqui um saquinho de pregos. Vai lá no fundo do quintal, tem uma madeira. Toda vez que você estiver nervoso, pregue um prego lá naquela madeira. Toda vez que você se chatear com alguma coisa, pegue aí esse martelo, o prego, vai lá e pregue. Ele começou então aquele ritual. Ficava nervoso, ia lá, pegava o martelo e batia os pregos. Até que um dia, já conseguindo controlar bem o seu nervoso, já quase não precisando mais martelar os tais pregos, o pai lhe perguntou: e aí? Eu gostaria de ver a madeira lá no fundo. Vamos lá ver como é que está, como é que você reagiu diante do seu nervosismo. Chegou lá, a madeira estava bem, com muitos pregos. O pai então, com o mesmo martelo, disse para aquele menino: arranque esses pregos agora. Ele foi arrancando um por um, arrancou. Quando terminou de arrancar, ele disse: olhe bem para essa madeira. Você pregou esses pregos e agora os arrancou. Você está vendo? A sua raiva foi totalmente descontada. Você conseguiu se aliviar. Mas essa madeira jamais será a mesma. Por mais que você os arrancou daí, os buracos estão aí. Às vezes perdemos amizades, perdemos um bom convívio, perdemos até a razão quando falamos o que não devemos falar. Nervoso, chateado, magoado, no trânsito, abrimos a nossa boca e falamos palavras que às vezes não tem mais como ser consertadas. E por mais que aquele prego que entrou saia, talvez o buraco vai permanecer para sempre. Por isso eu vou dizer uma coisa para você essa manhã. Não espere. Perdoe hoje. Procure aquela pessoa, aquele irmão, a mãe, o pai. Não fique sem falar com essas pessoas que você tanto ama e que às vezes por um orgulho não consegue perdoar. E olha, muita gente fica doente, simplesmente porque cultivam mágoas dentro do seu coração. Renove seu jardim, tire essas flores velhas e murchas daí. Esses buracos que ficaram no seu jardim, arranque, não vale a pena. Vá plantar flores lindas, flores de recomeço, flores de uma nova primavera. Faça com que a sua vida tenha um brilho maior. Não espere. Faça isso hoje, faça isso agora. Perdoe, libere o perdão e fale para as pessoas o quanto elas são especiais. E antes de tudo, fale para você mesmo o quanto você é especial. Um lindo dia. E que esse dia seja assim, um dia especial. E você fala: mas isso não é fácil. Se fosse fácil, eu não estaria falando. É difícil? Claro que é difícil. Perdoar é uma coisa fácil? Não. Mas ela precisa partir de alguém. E quem sabe então vai partir de você. Porque se duas pessoas ficarem esperando, nunca chegarão a lugar nenhum. Um lindo dia para você. Obrigado pela audiência, pela companhia. Obrigado pelas palavras, obrigado pela audiência. A galera que ouve pelo rádio, que depois ouve pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu quero agradecer e dizer para você que esse ano de 2018 seja um ano de grandes realizações, um ano especial e mais um ano que estamos começando e estamos juntos. Obrigado sempre e que Deus te abençoe.